estou com a Ana Paula Calegaro, vereadora de São João Nepomuceno. Ana Paula, explica para a gente aí o movimento hoje, autismo, o que vai acontecer, quem vai falar e o que nós vamos aprender hoje. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Terceiro movimento Abril Azul, idealizado por um grupo de mães, estão aqui hoje presentes, a Alexandra, a Larissa, a Luciane, demais outras mães que ainda estão aqui para chegar. É um movimento onde a gente tenta levar o máximo de conscientização para a nossa população. Hoje nós estaremos recebendo o doutor Antônio Aguiar, que é médico, pediatra, especializado nessa área, Renata, psicóloga, Renata Novato, também muito conceituada, e a intenção de falar e conscientizar não só as famílias, no que tende mais a tirar as dúvidas, e também os profissionais de educação. Todos os monitores, professores foram convidados para estarem comparecendo, para que a gente possa fazer um trabalho em parceria, em equipe, que é um ajudando ao outro. Tanto as famílias e a comunidade escolar, que precisam estar sempre unidos para poder atender ao máximo e levar a compreensão, a entender e a aceitação, fazer com que essas crianças sejam de fato aceitas e tenham a inclusão que eles merecem. Obrigado, Ana Paula. Eu que agradeço você por estar aqui cobrindo esse nosso evento, que é muito importante, a toda a nossa comunidade. Quem puder estar sempre apoiando, não precisa ser mãe atípica, não precisa ter alguém na família, é importante estar sempre nos ajudando a encaminhar, a disseminar as informações, que é o que a gente precisa, é isso. Com muita informação a gente pode estar ajudando essas famílias que sofrem preconceitos, que está sempre... sempre a minoria, a gente estava falando aqui, momentos antes, que é uma parte menor, e por isso a gente ainda tem que avançar muito, em parte de tratamentos, em parte de retorno, da parte do serviço público. Então, o nosso objetivo é esse, alcançar cada vez mais, de fato, a inclusão, e que o direito deles sejam mesmo atingidos, de fato. Você está sempre envolvida com esse movimento, já é o terceiro já. E os outros vereadores abraçaram essa ideia, o poder legislativo junto com o executivo, como anda? Sim, todos apoiam a causa, A gente gostaria que todos estivessem aqui, a gente acredita que tem alguns que têm outros compromissos também, mas a gente está sempre buscando essas parcerias. O Poder Executivo, no que tange na parte de educação, a gente está sempre contando, buscando, Tem hoje uma secretaria que tem uma diretora nessa parte, inclusive também, a gente acredita que ela vai estar presente aqui hoje, as monitoras. Então, é um trabalho que está vindo a longo, passos pequenos, mas que o objetivo é esse, para que o trabalho seja em rede, que a gente atinja o objetivo. Obrigado, Ana Paula. Eu que agradeço. Vamos aguardar, Vamos aguardar. Pessoal, eu estou com o Robson aqui. O Robson é pai atípico também, Nós falamos das mães atípicas, mas tem os pais atípicos também. Como é ser pai atípico? Primeiramente, boa noite a todos, Pai atípico é aprender todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Que ser pai atípico é ter a glória de ter um filho autista, que você tenta passar tudo para ele, mas não é do seu jeito, é do jeito dele. Então, cada dia a gente vai aprendendo, cada dia a gente vai pegando a experiência, e hoje também, com a presença do Dr. Antônio, passando mais experiência para a gente, e a gente está aqui para saber mais. E já é a segunda, terceira já que eu venho. Obrigado e sucesso aí na sua caminhada, Obrigado. Pessoal, eu estou com a Sula, também é a Sula Barbosa, mãe atípica. Como é ser mãe atípica? Boa noite, obrigada pelo convite. Não é fácil, o autismo não tira folga, não tira férias, e todo dia, como o Robson falou, é um aprendizado. Mas graças aos profissionais como o Dr. Antônio Aguiar e outros têm nos apoiado, nos orientado para vencermos nossas lutas. Nós sabemos que um dia tem 24 horas. Uma mãe atípica deve ter mais um pouquinho, Sim. Nós não paramos, entendeu? E nem vamos parar. Enquanto tivermos força, vamos continuar na luta em benefício para ajudar nossas crianças autistas. Você tem um filho ou filha autista? Um menino de 13 anos autista. E o dia a dia é para valer? Sim. Mas o nosso município já está tendo melhorias, inclusive a escola, por exemplo, tem nos ajudado muito também no apoio para vencer as nossas dificuldades, que tem mesmo, e nós estamos aí para isso. Tá bom, muito obrigado, tudo de bom e vamos continuar. Obrigado, vamos sim. Pessoal, eu estou com o médico pediatra, Dr. Aguiar, que veio aqui especialmente hoje
para falar sobre o autismo, né? O que nós podemos fazer para conquistar uma vida melhor para essas crianças, para esses autistas? A principal coisa para a vida de qualquer um de nós é a informação. Quem transforma a vida das pessoas é a informação. E a informação, ela deve ser uma informação com a maior precisão possível. Quando a gente fala precisão, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando, né, de práticas que são baseadas em evidência, aquilo que a comunidade científica faz no mundo. A comunidade científica aqui trabalha em níveis de alta qualidade. Então, o que a gente busca fazer, né, respondendo a sua pergunta, é tentar trazer essa informação baseada nessas evidências, para que a gente melhore o nível de conhecimento, no caso específico hoje o autismo. Isso daí proporcione, né, as pessoas, as famílias que têm pessoas no transtorno, os profissionais que atendem as pessoas e a sociedade como um todo também, que precisa ter um conhecimento melhor, né, entender o que é esta camada da população, uma coisa que sempre fez parte da vida humana, né, não é uma novidade. E com isso daí a gente aprender a lidar também com a diversidade, com aquilo que é diferente do que eles chamam de típico, né, que nós chamamos de típico. Então, basicamente, é isso daí, porque é a informação que transforma as pessoas. Agora, a nossa sociedade, é claro que não está preparada para lidar com essa situação. As escolas, as secretarias de educação, saúde, como resolver essa questão que é fundamental para a população? Eu vejo na sociedade alguns segmentos que, apesar de ainda claudicarem um pouco mais, mas já estão num nível bastante avançado nesse tema. O processo da educação, por exemplo, a educação inclusiva. É lógico que nós temos que discutir com mais aprofundamento o que é essa educação inclusiva. Isso é um problema. Mas nós temos áreas, por exemplo, né, a formação, por exemplo, dos médicos no Brasil, por exemplo, é uma formação ainda muito precária nessa área, né? As universidades não ensinam para os profissionais o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que é essa alteração no desenvolvimento cerebral que todos os seres humanos passam e que essas pessoas têm ali as suas particularidades, né? O transtorno do neurodesenvolvimento engloba uma série de alterações, inclusive as alterações, né, os distúrbios de aprendizado, os problemas relacionados a áreas motoras, sensoriais e também ao transtorno do espectro autista, que é um dos componentes, né, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é preciso que a gente, como eu respondi a sua primeira pergunta, que a gente uniformize esse conhecimento. É importante, né, e o trabalho nosso, né, de forma muito modesta, mas é responder às vezes a esse chamado e andar por aí tentando levar essa informação para as pessoas. Esse mês eu tenho aí, em torno de 30 dias, eu tenho 20 palestras para fazer, dentro de Juiz de Fora e fora de Juiz de Fora. Então, é lá e na estrada. Eu brinquei com o Lucas, né? Eu falei, nós vamos virar caminhoneiro, né, daqui a pouquinho. Doutor, só para encerrar, um autista, como é que funciona? Já se tem ideia de como funciona a mente? Sim, hoje nós conhecemos muito bem essas particularidades. Existe uma dessas palestras que a gente faz, é sobre a neurofisiologia do autismo, que a gente vai mostrando a cada área cerebral, né, porque o nosso cérebro ele possui várias regiões de importância. Na verdade, todo o nosso cérebro é importante, mas cada um individualmente ele tem um papel inicial nessa função. Depois há um processo de organização total para que a resposta a todos os estímulos se dê de uma maneira que nós chamamos típica, né? Que fica dentro daquilo que a maioria das pessoas tem. Então, as pessoas que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo especificamente, eles vão ter alterações justamente nestas áreas, nesse funcionamento. E é muito interessante porque isso é um processo que avançou muito de
1990 para cá, porque a neurociência ela teve um desenvolvimento muito grande nessas últimas 3 décadas aproximadamente. E a cada dia nós temos mais novidades, mais estudos, mais conhecimentos, mais desafios surgindo e mais obstáculos sendo superados. E é um mundo realmente à parte, é um mundo que merece atenção maior de todos nós. É um mundo bem distante da compreensão mundial, né? Ele é próprio da vida humana, mas nós, né, humanos, nós tendemos a viver muito estereotipado, né, com condutas padrões. Aquilo que foge ao padrão da convivência, da existência humana, às vezes é esquecido. Mas esse grito, né, e essa realidade, né, ela está vindo com uma força muito grande e é preciso que a sociedade se prepare para isso daí. Olha, vou arrumar mais uma palestra para o senhor, convidar para ir fazer um podcast sobre esse assunto exclusivamente. Vai ser um prazer, pode marcar que a gente faz com o maior prazer. Isso daí é uma coisa que a vida da gente, é a realidade minha, né? Eu sou um pediatra que hoje, cada 10 pacientes que me procuram, 8 a 9 estão dentro desse grupo. Então, você vê como é que isso daí é uma realidade totalmente diferente daquela de quando eu formei, né, médico. Eu tenho 40 anos de formado, então você vê como é que muda, né? Bom, prazer será meu. Um grande abraço. Um abraço a todos vocês. Boa palestra. Muito obrigado. Qual é o seu nome? Eric Alvim Nascimento. Você tem quantos anos? 7. E está estudando muito? Sim. Qual a sua escola? SESI. SESI? Poxa, uma boa escola, é grande lá, não é? É. E o doutor Antônio, você conhece ele? Sim. Antônio, chega aqui não. Abaixa um pouquinho, isso aqui às vezes é meio difícil, mas não é? O que você vai falar para nós hoje? Você vai ouvir quem aqui? O pessoal. Então fala com o pessoal. Pessoal, vamos falar. Pessoal, vamos falar. Obrigado. Pessoal, eu estou com a Renata Novato, ela é psicopedagoga e está aí ajudando o pessoal a entender um pouco mais do autismo, né? A sua palestra hoje vai falar sobre o que, Renata? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O objetivo hoje é contribuir de uma maneira um pouquinho mais prática para a prevenção e o manejo dos comportamentos inadequados. Então, é para tentar instrumentalizar um pouquinho mais as famílias, os professores, em como prevenir, mas também a crise acontecendo, como manejar essa crise de uma maneira digna, de uma maneira que ela afete menos a integridade e a qualidade de vida dessas crianças. Quando nós falamos em autismo, como o doutor Antônio estava dizendo aí, é uma coisa que vem crescendo o número de diagnósticos, né? A nossa sociedade, os pais, precisam desse apoio. Hoje, em São João, eles encontram esse apoio onde? Sim, a gente entende que os pais precisam e deveriam encontrar esse apoio em todos os setores públicos, desde a saúde para a identificação precoce desses casos, para o diagnóstico precoce, desde a educação que vai acompanhar e incluir essas crianças, para que elas não tenham só o acesso, mas para que elas tenham também o direito à aprendizado e permanência na escola, e de todo o setor público mesmo. Eu acho que dos meios de comunicação, para estar levando cada vez mais informação, porque como o doutor colocou, a informação ela é muito importante, mas para além dessa informação, eu percebo que a gente precisa trabalhar muito como que cada um lida com a diversidade, como que cada família lida e educa seu filho com relação ao que é diferente dele. Então, eu acho que essa discussão ela é muito mais profunda. Conhecimento, sem sombra de dúvidas, é o caminho, mas um conhecimento que acesse mais, sabe, a dignidade da pessoa, a ética do ser humano enquanto respeitar o outro, respeitar o que é diferente da gente em qualquer sentido, não só na questão do TEA, mas também nas outras diversidades. As escolas têm um programa de inclusão, mas a gente tem, às vezes, dúvidas se os profissionais
das escolas estão sendo bem treinados. Isso aí é uma carga do município, do Estado, né? Precisa, como que é a nossa situação na educação em São João Nepomuceno? Ô Paulo, eu me arrisco a colocar aqui, né, que existe sim capacitações, existem informações, existem muitos bons profissionais na educação, mas eu acho que esbarra nessa questão do querer fazer diferente, né? Nós temos muitos profissionais muito acomodados com um modelo muito tradicional de educação, onde que acha que todo mundo tem que aprender da mesma forma, que tem essa dificuldade de se haver com o novo. Temos então assim, existe os serviços, o acolhimento. Eu acho que a mudança ela precisa ser feita dentro de cada profissional, entende? Assim, não basta apenas ter informação, eu vou me apropriar dela ou não, né? Vai entrar no ouvido e sair no outro, eu vou colocar ela dentro da minha prática de sala de aula. Do dia a dia, né? E o bom professor é o professor que é bom para todo mundo. Se ele atinge só a média da turma, né, aqueles que estão na média, eu me arrisco a falar que talvez ele não seja tão bom assim, né? Porque na diversidade, no desafio com aquele que tem dificuldade ou com aquele que está muito à frente também, temos casos assim, que ele vai colocar ali toda a sua propriedade para conduzir, né, a educação, né, essa pedagogia, essa condução do aprendizado. Então, acho que é um desafio, acho que a gente está todo mundo aprendendo, já vejo muitos avanços, mas vejo ainda que existe um caminho longo pela frente, mas que parte, né, na minha concepção, de não apenas ouvir a informação, mas se apropriar dela. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque às vezes a gente percebe que a pessoa tem conhecimento, tem não sei quantas pós-graduações, mas na sua prática ela não é inclusiva. Aí fica uma lacuna, né, a ser preenchida, né? Eu quero te agradecer pelo momento concedido aqui. Eu que agradeço. E já te fazer um convite também para fazer um podcast sobre esse tema. Sim, a gente combina assim, vai ser um prazer, tá? Muito obrigada. Eu é que agradeço, você vem comigo. Gente, porque cada criança autista, ela é única. Eu nunca vi, olha que eu atendo gente pra caramba dentro desse campo. Eu nunca vi duas crianças iguais, que eu olhasse e dissesse assim, gente, essa é igualzinha àquela. É impressionante. Impressionante. Como você fala, 43 sapatos, é uma hora que você vai botar no pé do autista, só cabe naquele pé, no outro pé não encaixa de jeito nenhum. É um negócio impressionante. As informações, que foi a pergunta que o Paulo me disse aqui, me fez aqui no início aqui, o que é importante? Importante é informação com precisão, informação segura, informação com evidências, né, baseadas em evidências, coisas que nos dê segurança e não malabarismos, né, soluções milagrosas e coisas que a gente sabe que não existem, elas não existem para nós, que é uma pena, que bom que elas existissem, mas elas não existem, tá? E a gente, conjunto à família, que vocês fazem aqui, que a gente faz lá no consultório, é a autoeducação das famílias, né? Que é você, ao dar essas informações, você auxilia essas famílias a terem o quê? Terem uma postura e procedimentos diante do filho, diante da necessidade dos filhos, que são realmente eficazes para as necessidades deles. Então, isso daí é muito importante. Volta. Empatia e compreensão, respeitar as pessoas com TEA e suas famílias e apoiar. As diversidades, gente, todas elas a gente deveria ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso. Porque quando a gente fala que é a diversidade, quase sempre nós estamos falando de minorias. Quando a gente está falando de minorias, nós estamos falando de um grupo de pessoas, de seres humanos, que estão desoportunizadas na vida, que não têm acesso às oportunidades, e estas pessoas, o que elas precisam é de oportunidade. Eu tenho um paciente que ele é autista e ele formou em medicina. E ele não é o The Good Doctor, né? Eu sempre falo isso. Olha como é que é possível, E quando entrou na faculdade, existe uma expectativa assim, um pouco reservada, e ele foi brilhante no curso de medicina, justamente pelo hiperfoco dele, pelo cuidado dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Eu tenho um menino com síndrome de Down que é pedagogo, formou na Universidade Federal, conseguiu passar no vestibular, conseguiu formar. Então, é possível, entendeu? Para isso a gente tem que ter um caminho bem sedimentado
e tem que pensar que as oportunidades elas têm que ser reais, elas não podem ser meias oportunidades ou podem ser fictícias. Nós temos ainda muitos problemas, tanto dentro da iniciativa privada como dentro da iniciativa pública. Os serviços privados, nós não estamos vendo esses serviços ainda preparados para isso, e os serviços públicos também não estão ainda preparados para isso. Na saúde, então, nós estamos ainda muito aquém da necessidade. Eu disse aqui no início, o setor que a gente vê mais avanços é na educação, os profissionais da educação estão bem mais preocupados, mas ainda existe uma inflexibilidade cognitiva ainda geral no meio para poder entender que o nosso papel não é tentar fazer dessa criança aquilo que a gente quer, mas o que ela pode fazer, o que ela pode ser e trabalhar nesse sentido. E para isso a gente tem que abrir mão de algumas coisas nossas, algumas crenças que a gente tem, né? Aquelas coisas que nos levam para o campo do capacitismo, né? De achar que nós sabemos mais sobre a necessidade do outro do que ele próprio, né? Que está ali dentro daquela condição. Então, se vocês quiserem seguir a gente, é o @Dr. Antônio Aguiar. O de baixo eu criei um blog para falar só sobre o autismo, mas eu vou ser sincero para vocês, eu não estou tendo tempo para alimentar essa outra página, mas ela está indo lá, né, com o que a gente ainda consegue fazer. Mas ali é um lugar de interação, né, que a gente às vezes ouve as pessoas e aprende também muito com vocês, entendeu? Com os profissionais, com os pais, né, as mães, aprendemos muito com vocês, vocês são muito importantes também na nossa vida, na vida dos filhos de vocês, que são as pessoas mais importantes, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Foi com muita alegria, tá, que eu recebi esse convite de estar conversando um pouquinho com vocês essa noite. Foi uma alegria maior quando eu soube que era para compartilhar esse momento com o Dr. Antônio. Na verdade, é uma responsabilidade bem grande estar assumindo esse lugar de fala depois do Dr. Antônio Aguiar, mas estou muito bem intencionada aqui. A gente está fazendo uma troca de informações, desejo que seja uma conversa produtiva, tá? Fiquem à vontade. E o porquê desse tema, né? Prevenção e manejo dos comportamentos inadequados. Esse tema, ele é de extrema relevância no tratamento do TEA, porque a gente entende que cerca de 60% dos indivíduos dá um transtorno de comportamento. E esses comportamentos, eles impactam negativamente tanto a qualidade de vida desses indivíduos quanto da sua família. E aí a gente tem um método que a gente chama de ABC. Esse A significa antecedente. O B vem de behaviorismo, comportamento, e o C, consequência. Então, primeiramente, eu preciso descobrir qual a função desse comportamento. Antecedente, em que circunstâncias esse comportamento aconteceu? Né? Imediatamente antes dele acontecer, o que estava acontecendo, que ambiente era esse? Aí, no caso B, esse comportamento, no caso, hoje, tratando o inadequado. E qual foi a consequência, né? O que aconteceu logo em seguida a emissão desse comportamento. Então, eu vou tentar trazer um exemplo bem simples, mas eu quero que vocês guardem ele até o final, porque a gente vai, né, poder conversar com esse exemplo em outras situações. Um exemplo muito comum, às vezes a mãe, né, combinou de ir na rua com o filho, e vamos supor que esse filho vai fazer um lanche, ele sabe que ele vai fazer um lanche, ou ele sabe que vai comprar um brinquedo, vai comprar uma guloseima, né? Então ele está indo na rua sabendo que ele vai poder comprar alguma coisa, ou fazer um lanche. No meio do caminho, essa mãe encontra com uma conhecida e para conversar. Então você já imagina a cena, né? Se essa criança é não verbal, ela vai ficar puxando a barra da saia da mãe, puxando para ir embora, porque ela quer o objetivo dela. E aí que tá, às vezes, aquele comportamento, que é o que é mais complexo, nem sempre é apenas uma função. Então, nesse caso, a criança está lá puxando a mãe, ou se ela é verbal, ela está, para de falar, mãe, vamos, mãe, e fica com aquela fala repetitiva e insistente. Vamos supor que essa mãe já escutou na internet que ignora. A criança
pirraça e ignora. E aí tá o cuidado, né, gente? A gente, assim, se for a função de atenção, tudo bem, a gente vai ignorar, mas não somente ignorar. Então, assim, vamos supor que essa mãe ignorou e continuou conversando com uma conhecida. E essa criança, então, ela vai escalonar o comportamento dela. Ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai ampliar, vai piorar o comportamento. E nessa hora que ela piora o comportamento, a mãe para, levanta daí, menino, né, não faz isso. E logo deu atenção, se redirecionou para essa criança, a gente faz isso. E aí, automaticamente, né, fica um pouco, tem a questão, né, do medo do vexame público, junta tudo e vai embora, rumo ao objetivo. Então, o que a gente pode fazer de leitura disso? Essa criança, ela tinha duas funções em análise. Ela queria a atenção da mãe, a mãe estava conversando com outra pessoa, ela precisava que a mãe desse atenção, porque em seguida ela queria um tangível, que é o objeto que ela queria, o lanche, o brinquedo. Então tinham duas funções. Função de atenção, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e a função tangível. E aí, o que essa mãe, quando ela olha para ela e tira do chão, ela está dando atenção. Parou, ela tirou a atenção da conhecida e foi para essa criança. E quando ela rapidinho junta tudo e vamos embora, ela conseguiu o tangível, ela foi conseguir mais rápido. Tá? Então, Renato, o que a gente faria numa situação dessa? Claro que a gente tem que avaliar, né, a capacidade de compreensão dessa criança, mas vamos fazer uma análise mais geral. A gente precisaria introduzir um treino de comunicação funcional. A gente teria que oportunizar que situações como essa acontecessem. E no primeiro sinal de impaciência dessa criança, entra o precursor, a gente observar, né, os sinais. Ela começou a ficar impaciente, a gente vai ensinar para ela o que a gente gostaria que ela fizesse, como que a gente gostaria que ela se comportasse. Então, se ela é não verbal, a gente pode ensinar para ela, chama a mamãe, vem mamãe, vem mamãe. Se ela é verbal, a gente pode dar um modelo, mamãe, vamos por favor? E automaticamente, imediatamente, essa mãe vai escutar, deu atenção e vai embora para rumo ao tangível, como ela conseguiu o que ela queria. Ela reforçou o comportamento adequado. Ah, Renata, então eu não tenho nem direito de parar para conversar com uma conhecida. Se a gente está treinando um novo comportamento, não. A gente vai entender que primeiro a gente vai ensinar esse comportamento. Então, combina com a conhecida, com a amiga, com a irmã, de encontrar mais vezes e vai fazer essa estratégia repetidas vezes até que a criança consiga, por ela só, vamos, mãe. Ou, mamãe, vamos, por favor? A gente ensinou uma comunicação.